Bom dia! Hoje vamos apresentar sobre o tema fusão a frio, do grupo formado por João Vitor, Matheus Vedolin e eu, Raíssa Stephanie. A fusão ocorre quando dois átomos leves se fundem em apenas um átomo mais pesado, que durante o processo libera grande quantidade de energia. Em meados de 1989, dois químicos, Stanley Pons e Martin Fleischmann, causaram um grande alvoroço através de um artigo com alegações de que haviam produzido fusão à temperatura ambiente. A causa da fusão a frio ser inusitada é pelo motivo de ocorrer a frio, vulgo temperatura ambiente. Essa possível descoberta aparentemente mostrava uma solução para a crise energética, pois havia um potencial de energia barata, sem poluentes ou resíduos maléficos. A fonte de energia das estrelas é a fusão, assim como o Sol. Dentro do Sol, a fusão acontece a aproximadamente 15 milhões de graus Celsius. Fleischmann e Pons fizeram a tentativa de se obter a fusão em apenas 21 graus Celsius, fundindo pares de átomos de deutério, que é um átomo de hidrogênio com um nêutron adicional. Alguns outros cientistas demonstraram que o paládio, metal raro, pode absorver elevadas quantidades de deutério. Já Pons e Fleischmann levantaram a possibilidade que em uma amostra de paládio, os átomos de deutério seriam forçadamente aproximados, o que seria suficiente para se fundirem. No caso da fusão realmente ocorrer dentro do paládio, isso explicaria a alta absorção do deutério. Os dois químicos estavam de fato atrás dessa explicação, porém sua principal motivação foram os benefícios sociais obtidos se a ideia de fazer a criação de uma fonte de energia a temperatura baixa desse certo. Os químicos citados construíram uma célula de fusão, que era feita principalmente por duas peças de metal, uma de paládio e outra de platina, submersas em um recipiente de água pesada. A água pesada ela seria a água em que o deutério substitui o hidrogênio. E, referente a isso, uma corrente elétrica fazia a divisão das moléculas da água pesada, o que produzia o gás de deutério e oxigênio. Dado isso, o deutério poderia ser absorvido pelo paládio. Se a fusão acontecesse dentro do paládio, poderia se esperar a geração de uma grande quantidade de energia. Ademais, a teoria nuclear e a teoria da interação entre os prótons e nêutrons mostra que o produto inicial de fusão seria o hélio 4, que soltaria rapidamente um nêutron, um próton ou radiação gama. Baseado na quantidade de energia produzida pela interação do deutério, a teoria nuclear pode ser usada para fazer a previsão sobre a quantidade de cada um dos subprodutos que poderia ser produzido se de fato a fusão acontecesse. Fleischmann e Pons descobriram que sua experiência gerou muita quantidade de energia e, consequentemente, consideraram que a ocorrência era a única explicação. Todavia, nem o número de nêutrons e muito menos a quantidade de radiação gama medida eram correspondentes às expectativas geradas pela teoria nuclear. Os químicos de início não fizeram a verificação se havia produção de hélio na experiência, e quando realmente foram feitas as medições do hélio, os resultados apresentados foram inconsistentes com a hipótese da ocorrência da fusão fria. Além disso, um outro grupo de investigação surgiu, que era liderado pelo físico nuclear Stephen Jones. Ele realizou experiências semelhantes, mas encontrou resultados diferentes. Pons e Fleischmann decidiram ignorar esses resultados. Stephen Jones tinha acabado de construir um detector de nêutrons de ponta e tinha experiência nesse detector, já que Pons e Fleischmann careciam. No entanto, Pons e Fleischmann recusaram colaborar com ele. Na verdade, eles fizeram o seu trabalho em segredo, sem nem consultar os membros de seu próprio departamento de física. Vista a importância dos seus resultados, um jornal dos Estados Unidos, que era contato pessoal de Pons, se ofereceu para dar um artigo a Pons e Fleischmann através de um processo de revisão rápida. Ao estabelecer prazos apertados aos revisores e acordando revisões entre si, um processo que normalmente leva meses, levou apenas 9 dias. Então, antes que o seu trabalho fosse publicado e antes que pudesse ser revisto pela comunidade científica como um todo, eles realizaram uma conferência de imprensa para anunciar os seus resultados. Dado o potencial da sua descoberta para resolver os problemas de energia do mundo e rever a teoria nuclear, muitos cientistas se apressaram a tentar confirmar os resultados de Pons e Fleischmann.
Não só experimentalistas tentaram repetir a experiência, mas também muitos teóricos examinaram uma variedade de efeitos que poderiam acontecer dentro do paládio e que poderiam explicar as descobertas de Pons e Fleischmann. No entanto, a maioria não encontrou qualquer evidência para apoiar a fusão. Algumas experiências produziam um excesso de energia que poderia ser atribuído à fusão, mas nenhum deles conseguia reproduzir os resultados iguais. Às vezes havia produção de excesso de energia, e às vezes não. Esses resultados inconsistentes foram um golpe para a fusão a frio. Já no final de 1989, a maioria dos cientistas tinha posto parte às ideias de Pons e Fleischmann. O Congresso americano, antes de ouvir a comunidade científica sobre o assunto, chamou os autores do artigo para discutir os parlamentares. Teve inclusive quem defendesse um investimento de 25 milhões de dólares para continuar o projeto de fusão a frio. Caso a verba tivesse sido aprovada, o desperdício de dinheiro público teria sido maior que aquele já gasto com o tempo de congressistas para discutir algo que não fazia sentido. No entanto, alguns cientistas continuaram com a pesquisa nesse sentido, tentando descobrir o porquê que a experiência do paládio deutério era tão imprevisível e como é que poderia ser conciliada com o resto da física. Parte desse trabalho continua até hoje. Uma marca dos cientistas é que eles prestam atenção ao que já foi feito. Normalmente, os cientistas estudam os campos extensivamente. Porém, sendo eletroquímicos, nem Pons nem Fleischmann tinham estudado o campo da física nuclear em profundidade. Apesar disso, eles recusaram a ajuda de cientistas que tinham conhecimento que eles não tinham e escolheram ignorar os resultados desses cientistas. Eles não comunicaram suas ideias e seus testes publicamente aos outros cientistas, deixando de fora importantes detalhes técnicos no seu artigo que tornaram difíceis outros cientistas repetissem a sua experiência e reproduzissem os seus resultados. Inicialmente, eles também não realizaram vários testes rápidos que poderiam ter fornecido evidência que permitiria refutar a sua hipótese. Só depois de uma pressão significativa por parte da comunidade científica é que Pons e Fleischmann permitiram que no seu paládio fosse analisado o hélio, subproduto a frio. Por fim, podemos ter uma ideia clara de como a ciência progride. Novas teorias e experimentos devem ser testáveis e também devem ser reproduzidos de maneira independente por grupos distintos e independentes. Sendo assim, podemos ver que houve um grande alarde de veículos de comunicação à descoberta da fusão a frio, anunciando para o mundo inteiro, nem mesmo esperaram uma manifestação da comunidade científica envolvida. Quais problemas esses anúncios equivocados podem gerar na comunidade científica e na nossa sociedade como um todo?